poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. O cristão trava um conflito espiritual contra Satanás e uma multidão de demônios, de espíritos malignos, de acordo com Mateus capítulo 4, versículo 10, que nos diz assim: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Glória a Deus. Os poderes das trevas são os governantes espirituais do mundo, que incitam os ímpios, se opõem à vontade de Deus e constantemente atacam os crentes. Como nós podemos conferir João capítulo 12 e o versículo 31, que nos diz assim. João capítulo 12, versículo 31, nos diz assim: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Podemos também ver João capítulo 14, versículo 30, que nos diz assim: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. João capítulo 16, versículo 11 também nos diz: e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Por isso, a palavra nos diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, para sermos sóbrios, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É a palavra que nos adverte para estarmos sóbrios, vigilantes. Glória a Deus. Este reino das trevas é uma vasta multidão altamente organizada em forma de império do mal, tendo categorias e ordens, como nós podemos ver aqui em Efésios capítulo 2, versículo 2, que nos diz assim: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. São 3 os campos da batalha espiritual. De acordo com Efésios capítulo 6, versículo 12, podemos identificar esses campos. Primeiro, as astutas ciladas do diabo. A expressão cilada do diabo, ela indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador e acusador, de acordo com Mateus capítulo 4, versículo 1. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas de suas astúcias confundir a mentira com a verdade. De acordo com Gênesis capítulo 3 e o versículo de número 4, que nos diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5, que nos diz assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A raça humana está ligada a Deus mediante a fé na sua palavra como a verdade absoluta. Satanás, porque sabia disso, procurou destruir a fé que Eva tinha no que Deus dissera ao casal, de acordo com Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, que nos diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Versículo 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela morreres, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Era a ordenança do Senhor
Senhor tinha dito para eles. Noutras palavras, a primeira mentira proposta por Satanás foi uma forma de antinomianismo, negando o castigo da morte pelo pecado, desobediência e apostasia. A apostasia, que no termo grego é definido como decaída, deserção, rebelião, abandono, retirada ou afastar-se daquilo a que antes se estava ligado. O antinomianismo vem de duas palavras gregas que significa que anti significa contra e nomos significa lei. Sendo assim, antinomianismo significa contra a lei. O antinomianismo é contrário a tudo que a Bíblia ensina. Deus espera que vivamos uma vida de obediência, que vivamos uma vida de moralidade, de integridade, de amor. Um dos pecados capitais da humanidade é a falta de fé na palavra. Vamos continuar. A segunda astúcia que o inimigo usa é deturpar as escrituras, como podemos conferir em Mateus capítulo 4, versículo 6. Mateus capítulo 4 e o versículo 6, que a palavra do Senhor nos diz assim: E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Vemos no texto de Mateus, onde fala sobre a tentação de Jesus, enquanto o diabo tentava distorcer a Bíblia, pegando trechos isolados, Jesus, sabendo a verdade e valorizando a palavra como um todo, lhe respondeu, também está escrito. Glória a Deus. A terceira astúcia que o inimigo usa é dissimular e induzir a dissimulação. De acordo com Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11, glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 11, e o versículo de número 13 e 14, que nos diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. A quarta astúcia que o inimigo usa é fazer falsos sinais, como podemos conferir em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo 9. Que a palavra do Senhor nos diz assim. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. A quinta astúcia é fazer acusações, como nós podemos conferir, nós podemos ver Apocalipse. Nós podemos conferir Apocalipse, glória a Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 10, a palavra do Senhor nos diz assim: aleluia, glória a Deus. Apocalipse capítulo 12, versículo 10 nos diz assim: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus, glória a Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. A sexta astúcia
o inimigo ele semeia a incredulidade. 2 Coríntios, capítulo 4, e o versículo de número 4, que nos diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A sétima astúcia que o inimigo ele age promovendo ideologias anticristãs, como nós podemos conferir novamente, 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Glória a Jesus. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 3, versículo 4, que diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. A palavra do Senhor, diante desse quadro, a palavra nos conclama a nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Glória a Deus. O segundo campo é o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue, de acordo com Efésios, capítulo 6, versículo 12. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hortes que, debaixo da autoridade do diabo, mantém os homens na escuridão, como nós podemos ver 1 João capítulo 5, versículo 19, que nos diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. De acordo com a metáfora, fica claro que o cenário do campo da batalha é espiritual. Como nós podemos ver Efésios capítulo 6, versículo 11 e o versículo 12, que nos diz assim a palavra do Senhor. Efésios 6, 11 e 12. Revesti-vos, a palavra nos exorta, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O versículo 12, que é o nossa leitura base, nosso texto base. Pois não temos de lutar contra a carne e sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja, como nós lemos 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e também o versículo 9. O terceiro campo fala sobre as agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipe das trevas deste século e hortes espirituais da maldade, como nós lemos no versículo 12. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Primeiro, eles são poderosos. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem domínio. O segundo aspecto, eles são malignos. Esses agentes formam as hortes espirituais da maldade, que refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Terceiro, eles são astutos.
astutos, são cheios de sutilezas que maquinam a queda da igreja. Mas a palavra nos diz que diante desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Aleluia. Somos incentivados, é a palavra que nos exorta. Somos incentivados a lutar, combater o bom combate da fé, sofrer em prol do evangelho, guerrear espiritualmente, perseverar, sermos vitoriosos, defender o evangelho, como nós podemos ver aqui, Filipenses capítulo 1 e versículo 16, que a palavra do Senhor nos diz. Aleluia. Efésios capítulo 1 e versículo 16, que nos diz assim: uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho, aleluia, combater pela fé, vestir toda a armadura de Deus, aleluia, ficar firme, aleluia, destruir as fortalezas de Satanás, de acordo com 2 Coríntios capítulo 10, aleluia, o versículo de número 4, que nos diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, aleluia. Também a palavra nos exorta a nos fortalecermos, guerrear contra o mal, de acordo, aleluia, com Hebreus capítulo 11 e versículo 34, que nos diz assim a palavra do Senhor: apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Glória a Deus. E sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja, aleluia, está elevado ao nível acima de todo principado e poder e potestade e domínio, de acordo com Efésios capítulo 1, aleluia, glória a Deus. Efésios capítulo 1 e o versículo 21, que a palavra do Senhor nos diz assim. Efésios capítulo 1, versículo 21. Acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Aleluia, glória a Deus. O versículo 22 também nos diz assim: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, aleluia, pois a vitória do crente foi obtida pelo próprio Cristo, aleluia, mediante sua morte na cruz. Jesus trava uma triunfante batalha contra Satanás, desarmou as potências e potestades malignas, levou cativo com ele e redimiu o crente do domínio do maligno. Aleluia. Efésios capítulo 1 e o versículo 17, que nos diz assim a palavra do Senhor: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, aleluia, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Louvado seja o nome do Senhor. Como podemos perceber que a nossa vitória, nós já obtemos a vitória no nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio da sua morte na cruz. Aleluia. Que essa palavra possa te edificar, possa te despertar, que o Senhor possa trazer